Inicialmente, convidamos à mesa, como mediadores deste painel, o consultor institucional da AMIG, Valdir Salvador, e a consultora tributária da AMIG, Rosiane Seabra, que serão, assim, mediadores do tema que será apresentado. Para apresentarem o tema deste painel, convidamos o geólogo Carlos Rodrigo de Oliveira e Silva, assessor da diretoria colegiada da ANM, o engenheiro de Minas, Moacir Carvalho de Andrade Neto, superintendente de outorga da ANM, e o geólogo Luiz Mauro Gomes Ferreira, superintendente de outorga da ANM, que farão a apresentação da Agência Nacional de Mineração, o processo minerário e as possibilidades de intervenção no município. E assim, dando início às atividades, o período da tarde deste 4º Encontro Nacional dos Municípios Mineradores. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro até agradecer e destacar aqui ao presidente da AMIG, Zé Fernando, e ao nosso colega Walter, que eu chamo de Juninho, e pela deferência que eles fizeram à agência em nos convidar, e durante toda a pré-eleção dele de manhã, o destaque que ele deu à nossa instituição e a força que ele nos dá, nos ajuda no fortalecimento da nossa agência. Então, eu queria deixar registrado aqui, em nome de todo o corpo técnico e da diretoria da ANM, esse agradecimento pela deferência que vocês fazem à ANM. E outra coisa também, até ressaltando, a gente estava brincando no almoço, o nosso colega, que o Juninho acabou com as nossas palestras, porque ele definiu exatamente tudo que acho que vocês deviam ouvir. A necessidade dessa interação, né, de vocês estarem preparados, entender sobre a atividade mineral. Isso é muito importante, até não só assistir também, como participar. Isso é importante nessa articulação que a gente está fazendo para a gente fazer essas parcerias, para nos ajudar. A agência, a gente tem 35 mil empreendimentos mineiros e não temos um corpo técnico. Então, a participação do município na ajuda a gente fiscalizar para que a gente tenha atividade, o empreendimento sustentável, que a gente possa cumprir a legislação, é muito importante. Então, esse evento, para passar essa capacitação para vocês, é importante. Nós estamos aqui, que eu chamo, né, os colegas do universitário, eles vão ser bem didáticos, vou mostrar para vocês como é a atividade mineral, como tem acesso, como se outorga, como se fiscaliza, que isso é importante para a participação de vocês no dia a dia da vida da mineração. Eu queria só destacar isso, né, essa importância dessa capacitação, desse aprendizado que vocês vão ter aqui nesses 2 dias, com relação a todo esse processo da atividade. A gente precisa mudar a imagem da mineração no país. Nós somos um país de commodity mineral. Então, a sociedade precisa saber que esses bens, bem usados, só traz bem-estar e desenvolvimento econômico. Né? Isso em função, infelizmente, de alguns acontecimentos, mas a gente precisa mudar. É importante, eu tenho muita experiência no exterior, o pessoal tem orgulho, como o Canadá, a Austrália, dos países que são produtores, e toda a população sabe disso, desde o colégio até todo mundo entende a importância. E a participação do município é muito importante para isso, para a gente criar essa cultura. Né? E, só para finalizar, a gente tem que fazer isso com segurança. Segurança tem que ser princípio e não prioridade, porque prioridade muda. Gente, para a gente não perder mais tempo, queria passar a palavra para o Carlos Rodrigues de Oliveira, assessor da diretoria colegiada da Agência Nacional de Mineração, que foi um dos grandes colaboradores para a estruturação desse congresso, né, Carlos? Por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Rodrigo, eu sou geólogo por formação, sou servidor da ANM desde 2006, desde a época do DNPM, e estou atualmente como assessor técnico do diretor-geral da agência. A AMIG me pediu, na figura do Juninho, para trazer algumas questões básicas sobre como é o requerimento de pesquisa, como o minerador chega, quando o minerador chega na agência, o que ele quer, como ele procede, qual a ferramenta que ele utiliza, quais os documentos que ele deve trazer para a agência para ele requerer uma área e o que a agência faz depois que ele requer no tratamento daquele processo minerário criado
até que ele obtenha o título e o que ele tem que fazer depois com o título em mãos, quais as obrigações que ele tem. Para isso, a gente vai fazer... Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos que é justamente trazer o funcionamento dos territórios na visão do empreendedor e da agência. E, para isso, eu vou falar um pouquinho do que são os regimes de aproveitamento, que, na realidade, vão se refletir nos processos minerários, cada regime, cada tipo de processo minerário criado dentro da agência, como esse processo, qual a diferença entre cada regime, cada tipo de processo minerário. E, no finalzinho, eu vou falar um pouquinho da participação dos municípios, dos órgãos municipais, no processo minerário, como eles interagem com o processo minerário de acordo com o regime obtido. Para falar, vou começar a falar os regimes. A mineração no país é feita por regimes de aproveitamento, que são os tipos de ferramenta de como o minerador vai querer explorar, extrair o bem mineral que tem na área que ele tem no interesse dele, de acordo com... Cada tipo de regime ele tem uma obrigação a cumprir e tem algumas premissas a seguir dentro da agência. E são esses os regimes hoje. O regime de autorização de pesquisa e concessão de lavra, o regime de licenciamento, o regime de permissão de lavra garimpeira e o registro de extração, que não é um regime de aproveitamento, mas, como ele tem interação direta com os órgãos municipais e ele é gerido pela ANM, eu vou falar um pouquinho dele no final. Além desse, a gente tem um regime de monopolização, que não é tratado na ANM, porque ele é regido por lei federal e ele só é explorado pelo poder público diretamente, sem participação de empresas. Hoje, no Brasil, são os regimes minerais radioativos. Tudo que eu vou falar aqui hoje está muito bem explicado no site da agência, como o Juninho trouxe de manhã, a parte de localização geoespacial e cadastro mineiro. Lá no site da agência também tem uma seção exclusiva para os regulados, que trazem todos os regimes, documentos, ele instrui quais documentos que eles precisam para fazer, já links diretos para os sistemas necessários para a obtenção do título, para poder fazer os requerimentos. Informações, ali ele consegue acessar SIGMINE, Cadastro Mineiro, todas as ferramentas que ele precisar dentro da Agência Nacional. Está bem claro, está bem expresso, e é um link direto da página inicial da agência. Vamos lá, o regime de autorização de pesquisa é um regime de aproveitamento voltado à execução de pesquisa necessário à definição da jazida, avaliação, mensuração e determinação das equidades de aproveitamento econômico. Ele é requerido por brasileiros, pessoa física ou empresas, e por meio de sistema específico chamado REPEN, iniciando o processo minerário. O que o REPEN é? Hoje, o REPEN ele foi instituído no ano passado, em 2021, e ele é um sistema onde substituiu o protocolo de requerimento de pesquisa para poder otimizar a análise do sistema. Dentro do REPEN, ele já entra com todos aqueles documentos técnicos que ele precisa, é cadastro único do governo nacional. O minerador, como ele já entra via o sistema GovBR, a parte cadastral já está superada. Ele entra com as informações de plano de pesquisa diretamente no sistema, valores e profissionais e prazos por fluxograma. E a proposta do REPEN é, se a área tiver totalmente desonerada, em 33 a 34 dias ele consegue o alvará de pesquisa dele. Entendeu? A ideia do REPEN é ultrapassar, substituir a análise manual para poder facilitar a outorga do título. Depois da fase de ser um alvará com validade de 1 a 3 anos, que o alvará de pesquisa é o título de pesquisa, a outorga, que ele tem validade de 1 a 3 anos, pode ser prorrogável por igual período, e a área que o minerador pode requerer no início, ele varia de 50 hectares a 2.000, na Amazônia Legal ele chega a 10.000 hectares, por empresa, dependendo da substância, e o prazo do alvará e o tamanho da área varia de acordo com a substância pesquisada e de acordo com a localização da área. Ali está dizendo que a autorização de pesquisa não depende do licenciamento ambiental prévio, porque geralmente a pesquisa ela é pontual, tem prazo para iniciar e para terminar, e geralmente tem pouco impacto ambiental. O impacto é pontual. Não quer dizer que, quando houver alguma intervenção ambiental que necessite de licenciamento, é óbvio que a empresa vai ter que buscar o licenciamento para poder fazer aquela intervenção. Por exemplo,
uma abertura de estrada para fazer uma trincheira ou uma praça de sondagem que precisa de desmatamento, de supressão vegetal, ele vai precisar de um licenciamento específico para aquela atividade, não para a autorização de pesquisa. E, obviamente, por fim, a pesquisa tem que ser realizada no interior da poligonal e, no final, ela tem que responsabilidade técnica. No final da pesquisa, desenvolvida a pesquisa mineral, ele vai trazer para a ANM o resultado na forma do relatório de pesquisa, que é o documento técnico que descreve os trabalhos realizados e obtidos na área para a definição da jazida, contém informações específicas do bem mineral pesquisado, da cubagem e detalhamento da coisa mineral. Deve ser entregue na ANM na vigência da autorização de pesquisa. 2 pontos. O relatório é um documento técnico. Ele é elaborado por um profissional, sob responsabilidade profissional técnico, e ele descreve o que foi realizado na pesquisa. Todas as atividades realizadas na pesquisa têm que ser constado no relatório. Muitas vezes, a empresa desenvolve uma atividade de pesquisa e tem 2 relatórios, o que ela traz para o técnico, para a equipe dela e o que ela apresenta para a ANM. Aí depois, as empresas questionam a dificuldade que é trazer a análise do DNPM, porque o relatório que vem para a ANM, ele é muito simplório, e aí depois, quando a gente questiona e exige muito tempo e demora a analisar o relatório, que começa a trazer as informações. E outro ponto importante é que ele tem que ser entregue na vigência da autorização. Se o relatório não é entregue, é sanção, aplicação de multa, o direito minerário é extinto e a área vai ser colocada em disponibilidade. Isso é determinação do Código, perdeu o prazo de entrega do relatório, o direito minerário é extinto, não tem argumento. Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos devem localizar espacialmente, qualificar e quantificar a substância mineral, demonstrar a execuibilidade. O relatório vai ser analisado pela ANM, de acordo com as informações apresentadas, e ele pode ser aprovado, negado, arquivado ou sobrestado. A ANM só vai aprovar um relatório quando ficar demonstrado, de acordo com as informações apresentadas pelo responsável técnico, que a jazida foi efetivamente identificada, qualificada e pesquisada e definida. Se o relatório for deficiente, se a pesquisa não for suficiente para qualificar a jazida, o relatório vai ser negado e a área vai à disponibilidade. Quando o relatório comprovar a inexistência da jazida, a ANM publica um ato de arquivamento do relatório, quando ficar comprovada a inexistência da jazida, com pesquisas suficientes para comprovar isso. E caso o relatório comprove que existe a jazida, mas ainda não tem informações técnicas para definir a execuibilidade econômica, seja por questões econômicas ou questões técnicas da jazida, do bem mineral, a ANM publica um ato de sobrestamento da decisão do relatório. Outra questão importante é que, quando você autoriza uma área de 50 até 2.000 ou 10.000 hectares na Amazônia Legal, não quer dizer que essa área vai ficar com aquela empresa para sempre, porque no ato de aprovação do relatório, a área tem que ser reduzida ao limite da jazida. Quando o minerador apresenta o relatório, ele tem que reduzir a área ao limite da jazida. Se isso não acontece, a ANM cobra, exige que a área seja reduzida ao limite da jazida, porque, muitas vezes, a pesquisa feita na área toda, mas a jazida, o bem mineral, não ocorre na área toda requerida. E aí isso tem que ser reduzido, e a obrigação está determinada em norma, que a área tem que ser reduzida ao limite da jazida, justamente porque aquela área que não foi efetivamente pesquisada ou não tem a jazida, seja colocada em disponibilidade para outro minerador, para outra equipe pesquisar e encontrar outro bem mineral, outro tipo de aplicação para aquela área. E, no fim, com a aprovação do relatório, o minerador a empresa, o titular, tem 1 ano para requerer a lavra, que é o requerimento de lavra, é o passo seguinte para poder obter a outorga da concessão, ou seja, o regime de concessão de lavra é uma consequência da autorização de pesquisa
que tem relatório aprovado. Falando um pouco, guia de utilização, por outro lado, é uma autorização excepcional de extração mineral emitida pela ANM na vigência do alvará ou até a fase de requerimento de lavra antes da concessão. Ela é específica, tem prazo determinado, de 1 a 3 anos, prorrogável uma única vez, com indicação da substância autorizada, do limite máximo e da quantidade a ser extraída. O guia de utilização é uma autorização excepcional. Ela permite a extração mineral e a comercialização do bem mineral que foi extraído, na fase de autorização de pesquisa até antes da portaria de lavra. Sem guia de utilização nessas duas fases, não é permitida a extração mineral e a comercialização do bem mineral e, caso isso ocorra, é lavra ilegal, sob pena de sanção e comunicação aos órgãos de controle. A guia de utilização ela é requerida por meio de protocolo dentro do processo eletrônico que foi instaurado. Quando ele entra no REPEN, ele cria um processo. Depois que o processo está instaurado, ele já tem o alvará, ele entra como se fosse uma juntada, que tem que ser encaminhada como juntada específica e é encaminhada para análise. Efetuada a análise e comprovada a excepcionalidade e o que o processo está instruído para o título, para autorização, a guia é emitida em documento específico, contendo todas as informações do título e, principalmente, o prazo de validade e o limite máximo permitido a ser extraído. O limite máximo, geralmente, é de acordo com a reserva que foi bloqueada, caso seja na fase de requerimento de pesquisa, ou as informações trazidas pela empresa na fase de autorização de pesquisa que possam comprovar a necessidade daquela extração. E, como é um título de extração mineral, ele tem que seguir o que está escrito no código, as regras do Código de Mineração, e a CEFEM deve recolher CEFEM do produto comercializado. Próximo, por favor. Aqui um fluxograma bem simples do que é a autorização de pesquisa. Em azul são as ações da empresa do titular do direito minerário, em laranja as ações da ANM. O primeiro ponto lá no início é o REPEN. Caso a área esteja livre, já sai imediatamente o título. A perspectiva do REPEN é entregar um título de lavra já 30 e poucos dias depois da solicitação. Esse prazo só vai demorar 30 dias, porque tem uma limitação legal, que obriga a ficar 30 dias aguardando a prioridade da área. E, caso a área não esteja livre, aí a ANM vai providenciar a análise, retirada de interferência, análise documental, e, se o processo estiver instruído, vai sair o título. Caso contrário, o processo vai ser analisado ou para indeferimento ou para instrução suplementar, visando a outorga do título. Os dois quadradinhos azuis ali no final são justamente a fase de pesquisa, que é a necessidade de realizar a pesquisa, e a apresentação do relatório como obrigações da autorização de pesquisa. E, no final, a última ação em laranja é a aprovação do relatório, que vai levar à necessidade de apresentar o requerimento de lavra. Agora, o regime de licenciamento. O regime de licenciamento é um aproveitamento imediato de substâncias elencadas na Lei 6567 de 78. Quais são? Material de construção civil, areia, cascalho, saibro, argilas diversas, rochas britadas, rochas de revestimento, calcários diversos. E é um regime usado exclusivamente pelo proprietário do solo ou por quem dele tiver expressa autorização. Essa é a primeira diferença do regime de autorização de pesquisa. O regime de autorização de pesquisa ele pode ser solicitado por qualquer pessoa, independente da propriedade do solo. No licenciamento, somente o proprietário pode requerer, ou quem dele tiver expressa autorização. Ele depende da obtenção prévia, junto à prefeitura local, de licença específica para extração mineral. Essa é outra diferença. Antes do requerimento, o interessado deve requerer na prefeitura local uma licença específica em relação àquela área que ele tem interesse, a substância, indicando a titularidade da empresa e a propriedade da área, para que ele possa requerer essa informação do DNPM. E, após a obtenção da licença específica, ele tem 30 dias para juntar essa licença à ANM. É por isso que, na autorização de pesquisa, a gente tem que aguardar ainda pelo menos 30 dias para outorgar o título, porque essa limitação legal, ele pode obter a licença específica e juntar essa documentação posteriormente à ANM.
Então, a gente tem que aguardar 30 dias para definir a prioridade da área para poder otorgar o título. Com a licença específica, o requerimento instaurado, ele tem que juntar. Via protocolo digital, essa é outra diferença também, ele faz um requerimento prévio, tem uma ferramenta específica no site da ANM, onde ele vai entrar, juntar todos os dados de titularidade do requerente, informações de poligonal, ele vai trazer essa informação e depois ele vai, via protocolo digital da agência, juntar essa documentação que ele fez previamente. E aí, no momento do protocolo, ele tem que trazer os documentos essenciais, quais sejam a licença específica e a autorização do proprietário. E, depois do requerimento, ele tem 60 dias para apresentar informações sobre o licenciamento ambiental. O registro de licença só é autorizado, só é emitido depois de apresentada a licença ambiental respectiva no processo minerário. Como é uma autorização de extração mineral imediata, precisa do prévio licenciamento ambiental. E o título, ele tem validade, diferente da concessão de lavra, o título de licenciamento tem validade de acordo com as licenças que ele trouxer ao processo, ou a autorização do proprietário ou a licença da prefeitura. Próximo, por favor. Aqui um fluxograma bem simples do licenciamento, que são as duas etapas iniciais do titular, do interessado, fazer o requerimento via sistema e juntar esse requerimento via protocolo digital, criando um processo administrativo minerário novo, que vai ser analisado via controle diário para garantir a prioridade da área, análise documental, que é avaliar se os documentos essenciais estão dentro do processo. De novo, autorização do proprietário e licença específica da prefeitura. Não havendo nenhum desses dois documentos, o processo sequer segue e é indeferido de plano por ausência de documento essencial. Tendo cumprido os documentos essenciais, a ANM ou faz exigência ou aguarda que o titular junte ao processo a licença ambiental para que possa emitir o título. Então, tem uma segunda parte do titular, que é a necessidade da apresentação da licença ambiental. Agora, o regime de permissão de lavra garimpeira. É um regime de aproveitamento imediato de substâncias garimpáveis conforme legislação e pode ser utilizado por pessoas físicas e firmas individuais ou por cooperativas de garimpeiros. Aqui são duas diferenças entre os outros regimes. Ele é específico para substâncias garimpáveis, ou seja, quais são? Ouro, diamante, casterita e alguns outros em ambiente eluvionar, coluvionar e aluvionar, gemas diversas e outros tipos de substâncias definidos em ato da ANM, que, de acordo com o tipo de jazimento garimpável. E ele é feito exclusivamente para pessoas brasileiras, pessoas físicas ou cooperativas, ou seja, o regime de PLG ele foi desenvolvido para a pessoa, para o indivíduo, para a pessoa seja de forma individual ou em forma cooperativa. As empresas de mineração não requerem PLG, não podem requerer PLG. O alvará, o título tem dimensão máxima de 50 hectares, caso seja requerido por pessoa física, ou 1.000 hectares, se por cooperativa. Na Amazônia Legal, isso pode chegar a 10.000 hectares para cooperativas. E o requerimento é feito semelhante ao licenciamento. Ele faz um pré-requerimento eletrônico via sistema na ANM, com link direto a partir daquela que eu mostrei inicialmente. Depois ele tem que instaurar um processo minerário específico de PLG via protocolo digital da agência, que vai ser analisado de forma semelhante ao de requerimento de licenciamento. E se a área estiver livre, isso é outra demanda, a ANM encaminha ao garimpeiro, ao titular do processo, que ele está apto ao título, e para ele poder instruir o processo com o licenciamento ambiental. PLG só é autorizada depois de apresentado licenciamento ambiental na ANM, por ser um título de aproveitamento imediato. Só para expressar, o título de aproveitamento imediato, que significa que, com o título em mão, ele vai poder começar a lavrar e extrair o bem mineral que tem de interesse e que tem constante do título. E o prazo de vigência de até 5 anos, que pode ser prorrogável de acordo com solicitação do interessado. O cronograma é semelhante ao de licenciamento, com variação, questão
bem simples, os 2 passos iniciais e a necessidade da apresentação da licença ambiental. E agora o registro de extração. O que é o registro de extração e qual a diferença dele? O registro de extração é uma declaração fornecida para a ANM, exclusivamente a órgãos públicos da administração direta ou autárquica, da União, Estados, municípios do Distrito Federal, que permite a extração de substâncias minerais. Ele é utilizado para a extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, para uso em obras públicas, executadas diretamente pela administração, vedada a comercialização. O registro de extração não é um regime, é uma solicitação feita por órgãos públicos para que a ANM emita uma declaração, para que ele permita que aquele órgão público possa extrair em uma determinada área um bem mineral que vai ser aproveitado diretamente pelo órgão público em obra que já esteja sendo preparada ou já em implantação e vedada a comercialização. Ou seja, não há recolhimento de CEFEM. O registro de extração deve ser solicitado pelo órgão público interessado em requerimento específico via protocolo digital, contendo elementos de instrução, semelhante aos outros modelos de requerimento. Ele entra com pré-requerimento, numa página específica, encaminhado direto do registro de extração, o órgão público vai ter no seu cadastro na ANM, e, feito isso, ele vai criar um protocolo, um processo novo via protocolo digital. E o registro de extração tem prazo determinado, considerando as necessidades da obra, e fica limitado à área máxima de 5 hectares, podendo abranger área livre ou onerada. No caso de área onerada, o requerimento de registração tem que ser instruído com autorização, com anuência do titular prioritário, para que ele possa exercer aquela atividade naquele local de 5 hectares da jazida. Apesar da gente falar dos 4 regimes que a gente utiliza, a gente pode, nos últimos, eu trouxe essa tabela aqui só para explicar a dinâmica do nosso universo de mineração. Essa tabela é anual, de 2013 a 2021, 2022 até março, e mostra que nossos requerimentos de pesquisa, apesar de ser 4 regimes, os requerimentos de pesquisa flutuam na faixa de 10 a 15 mil por ano. Os outros regimes, o licenciamento na faixa de 1.000 a 1.500 e o PLG e registração entre 100 a 300 requerimentos por ano. Então, apesar de sermos 4 regimes, a gente vê que a autorização de pesquisa ainda é o interesse maior da sociedade, porque ele não demanda tantas obrigações, não precisa ser garimpeiro, não precisa ser titular da área, ser proprietário da área. E agora, o último slide aqui é só para falar como o regime de licenciamento, como em participação do poder público municipal nos regimes, né? Como a gente falou, licenciamento e registração é fundamental a participação do município. Sem o registro de licença, sem a licença prévia, não existe registro de licença. Hoje, a legislação diz que a licença do município, a ANM, na realidade, ela só registra a licença municipal. E o registro de extração é a ferramenta direta que os municípios utilizam para poder extrair uma jazida localizada e pontual e temporária, normalmente temporária, que existe no município. Apesar do registro de extração ser poder utilizado por órgãos de autarquia e autarquias, a grande maioria dos requerimentos de registro de extração são feitos por municípios para suprir alguma demanda pontual e localizada de material para obras públicas. E, além disso, o município também demanda, as empresas precisam de informações do município, por exemplo, uma autorização, um alvará de funcionamento da empresa de mineração ou de qualquer outra coisa, ele vai precisar do município para poder requerer esse tipo de documento. E, como dito de manhã, a ANM está agora trabalhando com convênios e acordos de cooperação com os municípios para realizar a execução de atividades de fiscalização, não só de CEFEM, mas de fiscalização da atividade mineral em si. E, por fim, o último, só aquele mesmo slide, lembrando, tudo que eu falei está muito melhor explicado no site da ANM, com informações, de detalhes, descrição e links diretos para todos os sistemas necessários, seja para fazer o requerimento ou para consultar áreas específicas, direto na página, no ambiente de setores de regulados da Agência Nacional de Mineração. Muito obrigado, eu estou à disposição